Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa 12ª aula da série da plataforma rebocável. Então, na última aula a gente parou na peça 114, a gente concluiu ela, e agora nós vamos começar a partir da peça 113, tá? Então, olha só, já estou com o nosso projeto de referência aberto aqui, e eu vou vir aqui e vou pesquisar qual é a peça 113. Então, aqui está ela. Deixa eu isolar ela aqui, aqui está. A 113, ela é esse pino aqui, ó. Então aqui está ela em azul. Até deixa eu só trocar a cor aqui de uma peça aqui, que ela está com a cor diferente. Então a 113, ela é essa peça aqui, ó. E ela vai dentro dessa montagem aqui, que depois na sequência nós vamos fazer, ó. Então essa peça aqui vai soldada aqui, ó. Para a gente não precisar usinar, conforme eu falei com vocês lá no início. Para a gente não usinar toda uma barra, o que a gente faz? A gente corta uma chapa aqui, ó. Pega essa aqui e coloca aqui, ó. Tá? Solda ela ali, tá bom? Então a 113, ela é essa peça aqui, ó. Que é essa barra aqui. Então a vista isométrica dela vai ser exatamente essa vista aqui, ó. Então eu vou abrir ela nessa posição, ó. Aqui está, ó. Essa aqui vai ser a vista isométrica dela. Então vou vir aqui em novo, 2 cliques em peça. Orientação de vista isométrica. Então aqui, pessoal, é aquele velho caso que eu falo com vocês, ó. Como é que a gente pode fazer essa peça aqui? Tem duas formas que a gente pode fazer ela no SolidWorks. A gente pode pegar ou o plano direito aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Vamos pegar aqui esse... Aqui, ó. Eu posso pegar aqui a orientação de vista isométrica, pegar o plano direito, ó. Fazer um esboço aqui com o círculo dela e extrudar para cá e para cá. E depois, em um outro recurso, no recurso aqui, ó, recursos, filete, chanfro, ó, eu coloco esse chanfro aqui. Mas o que acontece? Dessa forma, eu vou estar utilizando dois recursos no SolidWorks, que é a extrusão e o chanfro, sendo que é uma coisa que eu poderia fazer em um recurso só. E qual recurso é esse? A revolução. Então, é o mesmo caso das peças passadas lá que eu falei com vocês. Então, como é que a gente vai fazer essa peça aqui, ó? A gente vai pegar o plano frontal, ó, vou selecionar ele aqui com o botão esquerdo e vou vir em esboço. E agora eu pego aqui ao lado da ferramenta linha, ó, linha de centro, vou dar um clique aqui, outro aqui, vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, vou selecionar essa linha aqui e a origem e vou colocar ponto médio. Podem soltar Ctrl aí. Agora eu pego aqui a ferramenta linha, ó, vou dar um clique nessa extremidade aqui, outro aqui, quando ficar tracejado aqui com a outra parte de baixo ali, eu dou um clique aqui, outro aqui e vou pressionar ESC. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou medir o diâmetro aqui, ó. Então, diâmetro de 30 e o comprimento 190,65. Então, vamos lá. Esboço, dimensão inteligente, vou selecionar essa linha aqui e agora essa aqui eu puxo para baixo aqui, ó, e vou colocar 30. Pronto. Agora eu pego essa linha aqui, ele vai pegar como se fosse diâmetro, eu vou pressionar ESC, vou selecionar aqui e vou colocar 190,65. Agora eu vou lá e vou ver qual é esse chanfro aqui, ó, de quanto é esse chanfro. É um chanfro de 2 milímetros por 45 graus. E aí eu venho aqui em esboço, vou selecionar aqui, ó, essa seta em esboçar filete, esboçar chanfro. Vou colocar aqui 2 milímetros, vou selecionar esse canto aqui, ó, e vou dar OK. E agora o que eu faço? Eu venho aqui em recursos, ressalto base revolucionado, vou dar sim aqui. E aqui em linha, eu seleciono essa linha aqui, o meu já selecionou automaticamente, ele já entendeu que é uma revolução, 360 graus. Se eu diminuir aqui, ó, ele faz menos de 360, tá vendo lá? Ó? Que ele está diminuindo, ó. Olha ali, ó. Ó, se eu for diminuindo aqui, ó, ele vai diminuindo, ó. Então, 360 graus é uma volta inteira, eu vou colocar 360 aqui, OK. Ó. Então, orientação de vista isométrica. Bom, agora eu vou pegar aqui avaliar medida e vou medir o diâmetro desse furo aqui, é 8,5. E a distância dele para cá, do centro, vou colocar do centro dele aqui, é 12 milímetros. Então, perfeito. Vamos aqui, ó. Eu vou pegar o plano superior, ó, vou selecionar ele com o botão esquerdo e vou vir em esboço. E agora eu pego aqui a ferramenta linha ao lado dela, ó, linha de centro. E aqui no centro dessa aresta aqui, vai ficar um pontinho laranja, vou dar um clique aqui, outro aqui, vou pressionar ESC.
círculo, e agora eu coloco aqui, ó, nessa extremidade, um círculo aqui, vou pressionar ESC, dimensão inteligente, o diâmetro aqui é 8,5, e o comprimento dessa linha aqui que a gente mediu lá é 12. Orientação de vista, isométrica, agora eu venho aqui em recursos, corte extrudado, vou colocar aqui passante ambos e vou dar OK. Perfeito, ó. Tá pronto aí. Bom, o material desse nosso pino aqui, vamos fazer ele, geralmente pino, pessoal. Nesse caso aqui, tá? Vocês podem fazer com aço 1045, que ele é um aço digamos assim, mais resistente, a resistência mecânica dele e ao desgaste também nesse caso aqui é maior que a do 1020. Por quê? Porque ele tem mais carbono, é um aço que tem mais carbono, tá bom? O 1045 no caso. Então eu vou vir aqui em material, ó, botão direito, vou pegar aqui, ó, a Easy 1045 trefilado. Se o de vocês não tá aqui o 1045 trefilado, vocês vêm aqui, ó, em gerenciar favoritos, venham aqui em SolidWorks materiais, aço e selecionem aqui, ó, a Easy 1045 trefilado e coloque aqui, ó, adicionar, ó, que daí ele vai aparecer lá nos favoritos de vocês, tá? Então eu vou vir aqui, botão direito em material, 1045 trefilado. E agora eu venho aqui, botão direito em cima de peça 1, ó, vou selecionar aqui em aparências, peça 1, eu vou colocar aqui 255, 113, 32 e vou dar OK. E agora eu pego o plano frontal, selecionar com o botão esquerdo, exibir, e o plano superior com o botão esquerdo, exibir. Pronto. Ó. E agora eu vou salvar. Vou vir aqui na área de trabalho, na nossa pasta, ó, PMPR, vou selecionar a 114, só para pegar o código dela, e vou colocar aqui 113, e vou dar Enter. Pronto. Tá pronto aqui, ó. Tá? E vou salvar. Pronto. Salvei aqui. Uma coisa que eu queria falar com vocês, que eu estava comentando, pessoal, aquela hora, era o seguinte, ó, se eu fosse fazer essa peça usando o ressalto base aqui, ó, eu ia colocar para cá e para cá, e aí, para fazer o chanfro aqui, eu ia ter que usar o recurso filete aqui, chanfro, entenderam? E aí eu ia ter dois recursos aqui na minha árvore. Eu não ia ter só a revolução, eu não ia ter a revolução, eu ia ter o ressalto base e também o chanfro lá. Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, por isso que eu fiz tudo com um recurso só. Entenderam? Porque você sabe que o SolidWorks aqui, ó, a lógica, uma lógica interessante, é a gente tentar fazer as peças com a menor quantidade possível de recursos. Por quê? Porque isso vai fazer com que as peças de vocês fiquem com um tamanho menor. Quando vocês forem colocar nas montagens aqui, é menos tempo para o SolidWorks fazer leitura das peças e processar. Então, isso tudo acelera. Isso tudo, no final, faz com que vocês não precisam ter um computador tão bom assim para fazer projetos SolidWorks, tá? Então, isso é uma coisa que é muito importante, é saber como organizar os arquivos aqui, construir o projeto, né, da forma mais viável possível para não exigir tanto do computador de vocês. Então, vou salvar aqui e pronto, tá? Então, aqui está que eu utilizei como referência, vou fechar aqui e não vou salvar. Uma outra coisa interessante, pessoal, que é uma dúvida que muita gente tem, é o seguinte, ó. Quando a gente vai fazer projeto, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer um corte aqui para mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Ah, ele não vai deixar eu cortar aqui. Mas basicamente aqui dentro tem uma... Dentro desse cilindro aqui, que já está embutido dentro dele aqui, ó, tem essa bucha de bronze. Isso aqui já está embutido dentro dessa parte do cilindro aqui, tá? Se vocês observarem, sempre quando a gente vai fazer projeto em 3D aqui, o diâmetro externo desse pino aqui, ele é 30 milímetros. E o diâmetro interno aqui também, ó, da bucha aqui de bronze, no caso, ó, é o raio de 15, é 30 milímetros também. Só que, na prática, isso aqui tem uma coisa que é aplicado aqui, que é tolerância. Entenderam? Que é deixar esses 30 milímetros ou para mais ou para menos. Isso é na casa dos centésimos, pessoal, tá? 2 centésimos, 3 centésimos, 1 centésimo, depende de qual tolerância vocês vão utilizar. Mas no 3D, sempre quando vocês forem fazer um projeto, vocês não vão considerar a medida ali, por exemplo, 30
0,002 centésimos ali. Não, vocês vão colocar sempre 30. Vocês vão trabalhar com as medidas dele aqui, ó, como é, entendeu? No caso aqui meu, eu coloquei 30 o pino, mas ele vai ter a tolerância dele, que isso é uma tabela que a gente utiliza para definir as tolerâncias ali, os valores de tolerância com base em qual tipo de acoplamento é, digamos assim. Então, se for um acoplamento com rolamento, tem uma tolerância. Se for um acoplamento que a peça deve ficar girando dentro do eixo, dentro de um mancal, por exemplo, é outra tolerância. Então, tudo isso é tabelado, tá? Mas no 3D, o que tem que ficar claro para vocês é que vocês vão utilizar sempre as medidas reais, digamos assim, não reais, mas as medidas nominais, vamos falar assim, que é no caso aqui 30 milímetros aqui e 30 milímetros lá na outra parte. Por exemplo, aqui, ó, se vocês olharem, aqui eu acho que eu consigo fazer um corte para mostrar para vocês. Deixa eu fazer um corte aqui, ó. Deixa eu ver se ele deixa. Ó, aqui ele deixou. Olha só, essa peça aqui, que vai aqui dentro, que é um outro eixo, ó, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ele tem o diâmetro de 40 milímetros. E no SolidWorks é 40 que ele vai ter. Eu não vou colocar 40,002, por exemplo. Não, eu vou deixar 40. E essa bucha aqui, ó, de bronze, ela também tem 40 interno. Querem ver? Você vir aqui e medir ela, ó. Raio de 20. Raio de 20, o que é? É diâmetro de 40. Então ela não tem aqui a tolerância no 3D. No 3D vocês não colocam tolerância. 3D vai só no detalhamento. Lá vai ter a cota. Se isso aqui fosse detalhado, esse pino aqui, por exemplo, ó, o que ia ter? Lá no detalhamento dele ia ter uma cota lá que ia dizer que ele ia ter o diâmetro de 40 e aí ia ter a tolerância lá, mais 0,02 e menos 0,01, por exemplo. Então tem que ficar dentro dessa medida. E aí o cara que for fabricar, o torneiro mecânico lá que for fazer essa peça, ele tem que deixar dentro da medida que eu estipulei lá. E isso é uma coisa, pessoal, só abrindo um parênteses aqui, que eu ensino muito bem dentro do meu treinamento, do meu curso, que é o método Medinger. Então, tolerância é uma coisa que eu ensino lá. Então, assim, lá eu mostro as tabelas que a gente utiliza, tem uma tabela que a gente utiliza, que é bem simples, para definir aqui qual é o tipo de tolerância que vai colocar. Mostro lá como colocar no SolidWorks, no detalhamento. Então, para quem não conhece o meu treinamento, o meu curso Método Medinger, é um treinamento que eu ensino todo o processo de desenvolvimento de projetos mecânicos. Ou seja, eu ensino a parte de pensamento para projetar e depois modelagem, montagem, simulação e detalhamento. Então lá eu simulo como se um cliente tivesse entrado em contato comigo, eu aplico a minha metodologia, crio a solução para o projeto, depois eu modelo, monto, simulo e detalho esse projeto mostrando todo o passo a passo lá. E tolerância é uma coisa que eu abordo lá no módulo de detalhamento. Então é uma coisa que é abordado lá, é tolerância. Então eu pego lá e mostro na prática para vocês sobre tolerância. Porque tolerância é uma coisa que gera dúvida em muita gente. Era uma dúvida que eu tinha lá no início da minha carreira também, tá bom? Então, só para abrir esse parênteses para vocês aí, e o método Medinger é um treinamento que eu abro pouquíssimas turmas ao longo do ano. Então, se você tem interesse de se aprofundar no processo de desenvolvimento de projetos mecânicos e futuramente entrar numa turma, aqui embaixo desse vídeo tem um link. Nesse link, pessoal, vocês vão cair numa página e nessa página tem lá um vídeo onde eu explico tudo sobre o método Medinger. E abaixo desse vídeo lá tem um campo para vocês colocarem o e-mail de vocês. Então vocês coloquem o e-mail lá e vocês vão estar automaticamente pré-cadastrados para quando eu for abrir uma turma, e aí vocês vão ser notificados da abertura dela e vão ter acesso a valores e tudo mais, tá bom? Então só falei tudo isso aqui para explicar para vocês aqui que no 3D a gente deixa a medida nominal e a tolerância ela é colocada no detalhamento, tá? Isso eu ensino muito a fundo dentro do método Medinger, que é o meu treinamento, tá bom? Então olha só, vamos lá. A gente fez aqui a peça 113 e agora nós vamos para a peça 112. Então, vou vir aqui, ó, 112. Vamos ver onde ela está. Aqui está ela, ó. É outro pino também, ó. Então, para a gente praticar bastante, deixa eu só ver onde ele está aqui. Aqui, ó. Ele é esse aqui, ó. Aqui tem uma unidade dele e aqui provavelmente deva ter outra. Não, aqui é outro pino já, o 111, ó. Então, eu vi que tinha dois. Tem um aqui e o outro eu não sei onde é que tá. Tá? Mas vamos usar esse aqui como base, ó. Aqui está ele, ó. Então, a gente poderia fazer uma cópia da nossa peça
113 que a gente fez, poderia fazer uma cópia e modificar ela. Mas não, pessoal, vamos modelar do zero aqui, porque eu acredito que SolidWorks é uma coisa, quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão saber. Então, quanto mais a gente praticar aqui, mais aprendizado vocês vão ter, tá bom? Então, olha só, vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui, vou abrir aqui, ó, a 112 na posição que ela está, ó, abrir peça na posição. Então, vai ser essa aqui, a vista isométrica dela, por quê? Porque é a vista isométrica dela aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a vista isométrica dela. E o processo vai ser o mesmo lá da nossa peça que a gente fez anteriormente. Vamos pegar, criar uma nova peça, vamos pegar aqui, fazer ela com revolução e é o mesmo passo a passo lá. O diâmetro dela é 30, a distância daqui até aqui é 96,5. Aqui provavelmente seja um chanfro de 2 milímetros por 45 graus. 2 milímetros por 45 graus. Então vamos lá. Vamos aqui em novo, 2 cliques em peça, orientação de vista, isométrica. Vou pegar aqui o plano direito, vou selecionar ele com o botão esquerdo, ó, e vou vir em esboço. Vou pegar aqui ferramenta círculo, na origem aqui, ó, vai ficar um pontinho laranja, vou dar um clique aqui, outro aqui, vou pressionar ESC. Dimensão inteligente, vou colocar aqui diâmetro de 30. Não, estou fazendo errado aqui, pessoal. Olha só, o que é o hábito, né? Estou fazendo errado aqui, ó. Eu vou fechar aqui, ó, fechem aqui, venho em descartar. Então, orientação de vista isométrica. Eu vou pegar o plano frontal aqui, ó, e vou vir em esboço. Viu? Eu ia fazer ela daquele outro jeito lá para extrudar ela e utilizar o outro recurso aí, mas vamos fazer tudo num recurso só. Pegar aqui a ferramenta linha de centro, vou dar um clique aqui, outro aqui, vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, selecionar essa linha e a origem, ó, eu vou colocar ponto médio. Ok. Pegar a ferramenta linha, vou dar um clique aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, vou pressionar ESC. Dimensão inteligente, 96,5. Daqui até aqui, ó, o diâmetro é 30. Pressionar ESC. E agora eu venho aqui, esboçar chanfro, colocar 2 aqui, que ele já estava setado do anterior. E vou selecionar esse canto aqui, ó. Vou dar OK. Então agora recursos, ressalto base revolucionado, vou dar sim. Vou selecionar aqui em linha, ó, essa linha aqui e vou dar OK. Pronto. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou medir a furação, ó. Então daqui até aqui ela tem 12 e o diâmetro dela é 10, ó. Diâmetro de 10 milímetros. Então eu venho aqui no plano superior e vou vir em esboço. Pegar aqui a ferramenta linha de centro. Essa aresta aqui, no meio dela ali, ó, vai ficar um pontinho laranja, um clique aqui, outro aqui, vou pressionar ESC. Dimensão inteligente, vou pôr aqui 12, vou pegar a ferramenta círculo, ó, e no fim dessa extremidade aqui, vou dar um clique aqui, outro aqui, vou pressionar ESC, dimensão inteligente, e vou pôr 10. E agora recursos, corte extrudado, e vou pôr aqui passante ambos. Ok. Vamos ver aqui qual é o material. Aqui eu botei 1020, mas na verdade não é. Vou colocar 1045. Então, a orientação de vista, a isométrica, botão direito em material, a ISE 1045. Ah, não, esse aqui... Bom, esse aqui também eu vou fazer com 1045, que vai o cilindro ali. Então, 1045 trefilado. E agora eu venho aqui, botão direito em peça 2, colar a aparência. Ele vai colar aqui a nossa cor, porque a gente já utilizou ela na peça passada. Então, eu vou pegar aqui o plano frontal, exibir, e o plano superior, exibir. Vou deixar os planos sendo exibidos aqui, para depois a gente utilizar eles lá nas montagens. Então, vou salvar aqui, vou vir na área de trabalho, na nossa pasta, PMPR, abrir ela, vou selecionar a 113, só para pegar o código dela, e vou colocar aqui 112, e vou dar Enter. E vou salvar, e vou fechar. Pronto. Perfeito, ó, mais uma peça, e agora eu vou vir aqui, e vou ver onde está a 111. A 111, pessoal, aqui está ela, essa aqui, ó. Ela é muito semelhante à peça 112 que a gente acabou de fazer. A única diferença que ela tem é o tamanho. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou abrir ela aqui, ó, na posição, e eu vou, deixa eu colocar ela nessa vista aqui, ó. Vai ser a vista isométrica dela. Deixa eu ver aqui, ó, o diâmetro aqui é 10,
a distância daqui até aqui é 12, o diâmetro é 30, só o que muda é o comprimento. Ó. Daqui até aqui tem 116,5. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Venho aqui na área de trabalho, na peça de vocês, ó, na pasta, né, do nosso projeto aqui, abram ela e venham com o botão direito em cima da 112 e venham em copiar. Botão direito aqui, ó, colar. Vamos fazer uma cópia dela. Tá aqui a cópia. Agora eu venho com o botão direito em cima da cópia, renomear e vou colocar aqui, ó, 111. Pronto, ó. 111 aqui, ó. Tá? E vou fechar aqui. Então agora o que eu vou fazer? Venho aqui em abrir no SolidWorks, venho aqui na área de trabalho, deixa eu colocar aqui menor. Venham aqui na área de trabalho, nossa pasta, selecionem peça aqui, ó, e abram a nossa 111. Então aqui está ela. A nossa 111, ela é uma cópia da 112. Então o que a gente tem que fazer aqui? Tem que modificar o comprimento dela. Essa aqui é a minha de referência. Então, se eu não me engano, é 116,5 que ela tem. 116,5. O que eu vou fazer então? Vou vir aqui. Essa aqui é a 111, que é uma cópia da 112, ó, 111. 2 cliques nela. Vou arrastar para cá essa dimensão, ó. Vou dar 2 cliques em cima dela, 116,5. Pronto, aí vem aqui em reconstruir e pronto. Tá aqui a nossa 111. Pessoal, isso aqui é muito comum eu fazer nos meus projetos. Quando as peças elas têm as mesmas vistas isométricas, a geometria é a mesma e muda só as dimensões, o que eu faço é isso aqui. Eu copio ela, faço a cópia, né, renomeio e modifico o que tem que modificar, que é o que eu acabei de fazer aqui. Então eu faço muito isso. É uma coisa que eu costumo fazer bastante, tá? Então, ó, vou salvar aqui a 111 com a nova dimensão dela e vou fechar. Essa aqui é de referência, vou fechar aqui e pronto, ó. Mais uma peça concluída, bem rápido aqui a gente fez essa peça. Agora eu vou vir aqui e vou ver qual é a 110. Então aqui está ela, já apareceu aqui, ó. Vamos ver onde ela está. Aqui está ela. Essa aqui é a 110. Ó, é essa peça aqui, ó. Ela faz parte desse conjunto aqui, ó. Ó, mesmo esquema, uma peça que vai aqui soldada e depois ela vai soldada aqui, ó. E essa aqui depois vai ser a 109, ó, que é o outro pino aqui que tem. Então vamos lá, vou selecionar essa peça aqui, ó, que é a nossa 110, e vou abrir ela na posição. Ó. Vou colocar aqui, ó. Essa aqui vai ser a vista isométrica dela. Vou ocultar aqui. Então vou vir aqui em novo, ó. 2 cliques em peça. E olha só que interessante. Essa peça aqui, pelo fato dela não ter chanfro, ela não tem chanfro aqui, ó. Como é que eu posso fazer ela? Agora não precisa fazer por revolução. Eu posso fazer com chapa metálica aqui e só extrudo ela. Então vou vir aqui em novo. Ah não, eu já criei, né? Eu já criei lá. Então é só ver qual é o diâmetro. Diâmetro de 58, o diâmetro interno de 40. 58, 40 e a espessura dela é 4,8. Então, ó, vou vir aqui em orientação de vista, isométrica, vou pegar o plano direito, ó, e vou vir em esboço. Vou pegar aqui a ferramenta círculo, ó, e na origem aqui, vou dar um clique aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, vou pressionar ESC. Dimensão inteligente, diâmetro de 58 e aqui 40. Bom, aqui, pessoal, tem uma coisa interessante, ó, que é o seguinte, ó. Essa peça aqui, ela vai soldada aqui, ó. Então, eu vou deixar, eu fiz ela com diâmetro interno aqui, ó, de 40, tá? Que é o mesmo diâmetro daqui. Só que essa peça aqui é uma peça que vai ser cortada ou no laser ou no plasma. Então, se ela for cortada no plasma, o ideal é deixar ela aqui com uns 2 milímetros de folga. Ou seja, o diâmetro interno ali, ao invés de ter 40, a gente deixaria com 42.
Mas se ela fosse cortada no laser, a gente poderia deixar com 41, que o laser tem uma precisão maior, entenderam? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, porque se vocês deixar com 40 aqui, cortar no plasma, por exemplo, ela não vai entrar, tá? Então estou só avisando vocês aqui, porque geralmente quando eu faço os meus projetos, como é que eu faço? Eu pego, faço eles assim, ó, com as medidas certinhas aqui, ó, tá? E daí depois eu venho aqui e faço um checklist, faço uma checagem no projeto inteiro, ajustando isso, porque aí se eu definir lá, eu vou cortar esse projeto todo no laser, aí eu deixo 1 milímetro de folga. Ah, vou cortar no plasma, aí eu deixo 2 milímetros de folga. Então no final do projeto, depois quando eu começo a detalhar, eu já venho aqui e ajusto. Mas geralmente quando eu estou modelando assim, eu deixo com a medida cravada e depois eu já mudo. Ou tem casos também que eu deixo já com 1 milímetro de folga aqui e no final lá, onde eu já defini, né, se eu vou cortar com plasma ou com laser, eu venho aqui e modifico, tá? Mas esses valores que eu falei para vocês, deixar de folga de 1 milímetro e 2, 1 milímetro para laser e outro 2 milímetros para plasma, corte plasma, isso varia, pessoal, tá? Quanto os 2 milímetros, vocês podem deixar ele de folga para furos aí no plasma, até chapas de 6,35 milímetros, que é uma chapa de 1/4 de polegada. Quanto mais vai aumentando a espessura da chapa no plasma, maior você tem que deixar o diâmetro, a folga no diâmetro de um furo, tá? Considerando que vai passar um parafuso ou algo do tipo. Então você tem que cuidar isso, tá bom? Porque, por exemplo, uma chapa lá de meia polegada tem que deixar de 4, 5 milímetros às vezes de folga para passar um M20, por exemplo. Lá. Então a gente deixa o furo com 24, 25, porque o plasma geralmente ele faz o furo cônico assim. Ó. Então quanto maior é a espessura da chapa, mais cônico fica. Mas isso são coisas que estão melhorando, tá? Os plasmas hoje em dia estão melhorando, mas tem que tomar cuidado com isso, porque vocês podem até acabar matando peça com isso. Porque tem gente que faz o seguinte também, ó, mas não é que tem gente que faz, mas uma coisa que tem gente que pergunta se dá para fazer é, André, e se eu fizer um pré-furo e depois passar uma broca com o diâmetro que eu quero? Pessoal, até dá para fazer isso, mas olha, acontece o seguinte, ó, no plasma, quando vocês vão cortar uma peça aqui, ele cria uma coisa chamada ZTA, que é zona termicamente afetada. O que é isso? Quando vocês cortam aqui no plasma essa peça, por exemplo, ó, ela esquenta demais aqui, ó, e ela acaba, de certa forma, dando um tratamento térmico na peça aqui, o que consequentemente endurece muito essa região aqui, ó. Por que é zona termicamente afetada? Por causa do calor, é uma zona que foi termicamente afetada. E, consequentemente, no cortar aqui, essa zona, o entorno dela aqui, ó, ela passa por um tratamento térmico e acaba endurecendo o material aqui. E aí o que acontece é que quando você vai passar uma broca para, digamos que você tenha feito um pré-furo, agora vai passar uma broca com o diâmetro que você quer, a broca geralmente ela quebra ali, ela se desgasta. Por quê? Porque ficou muito duro o material ali e a broca vai quebrar. Então, dependendo do caso, não vale a pena fazer isso, tá? Então, claro, tudo isso que eu estou falando para vocês varia muito de qual aplicação do projeto. Se é um projeto que tem muita precisão, o ideal é usinar a peça, ou cortar no laser, ou cortar até em eletroerosão também, que é um outro processo de corte, que ele tem uma precisão muito grande. Então, tudo varia, tá? Nesse caso aqui, o ideal era cortar no laser, tá? Então eu deixaria aí 1 milímetro de folga para cortar essa peça aqui no laser, tá? Mas é legal ir falando com vocês, para vocês entenderem como funcionam todas essas coisas aqui. Então eu sei que eu me estendo às vezes, mas é que eu não gosto de passar batido com as coisas aqui. Então eu gosto de explicar tudo para vocês, até no corte das peças aqui, como é que funciona, tá? E agora eu venho aqui em chapa metálica, flange baseaba. A espessura aqui vou colocar 4,8. Que é uma chapa de 3/16 polegadas, e vou dar OK. Pronto, tá aqui, ó, botão direito em material. Bom, como a peça que vai, o pino que vai aqui, ele é de 1045, vou colocar essa peça aqui de 1045 também. Então depois ela vai soldada aqui na outra lá, tá? Então vamos fazer assim. Podem colocar 1045 trefilado. Botão direito peça 3, colar aparência. Seleciono aqui o plano frontal, exibir, e o plano superior, exibir. Uma outra coisa interessante, muita gente pergunta também, André, por que tu usou chapa metálica para fazer aqui? E por que tu não utiliza aqui, ó, recurso ressalto base? Vai dar no mesmo.
Pessoal, visualmente no SolidWorks aqui, realmente vai dar no mesmo, tá? Mas o que acontece? Vocês têm que pensar no SolidWorks como vai ser na prática. Na prática, isso aqui não vai ser usado uma chapa metálica. Então pensem assim, isso aqui é uma chapa que vai ser cortada. Então, utilizem chapa metálica. Além disso, pensem dessa forma simples, tá? Mas utilizar a chapa metálica aqui traz uma gama de ferramentas, ó, que a gente pode utilizar em chapa metálica. Se tivesse feito isso aqui com ressalto, por exemplo, e eu quisesse fazer uma aba aqui ou qualquer coisa, eu não ia conseguir porque eu tinha utilizado o ressalto, ó, entenderam? Então, quando é uma peça que ela vai ser cortada no plasma, no laser, e ela vai ficar com a espessura dela nominal, digamos assim, utilize em chapa metálica. Eu geralmente utilizo aqui o ressalto, ó, quando eu vou fazer peças usinadas, que daí é como se eu fosse pegar um bloco e começar a usinar ele, tirar partes dele, entenderam? Então, usem esse raciocínio, tá? Então, quando é uma peça que ela não sofre alteração na espessura, ou ela é só cortada ou dobrada, bom, se for dobrada, obrigatoriamente tem que usar chapa, né? Mas quando é uma chapa assim, uma peça que vai ser só cortada, uma chapa que vai ser cortada, usa chapa metálica, porque vai saber, né? Pode ser que em determinado ponto do projeto lá, vocês tenham que fazer uma alteração, colocar uma aba ou qualquer coisa do tipo, e aí você já tem um recurso de chapa metálica e tem toda uma gama de recursos aqui para vocês utilizarem, tá bom? Então vamos salvar aqui. Vou vir na área de trabalho, na nossa pasta PMPR, vou selecionar 111 só para pegar o código dela e vou colocar aqui 110. Pronto, mais uma peça concluída. Bom, então pessoal, a gente concluiu aqui nossa peça. Então na próxima aula, a gente está chegando aqui a 30 minutos de aula, já passamos na verdade, né? Então na próxima aula aí, a gente retorna na peça 109, é a nossa próxima peça, tá? Então último recado para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Além de se inscrever no canal aqui e ativar o sininho, pessoal, deixem um like de vocês, isso é muito, muito importante mesmo aqui para o crescimento do canal, tá? Uma outra coisa também muito importante é para vocês compartilharem os vídeos aqui com colegas de faculdade de vocês, colegas de curso técnico, ou só quem queira aprender SolidWorks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então compartilhem com os amigos de vocês, tá? Tem também meu Instagram e meu Facebook aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para acesso às duas redes. É só vocês virem aqui embaixo para seguir e me curtir. E tem também meu site. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá, um forte abraço e até a próxima aula.